Amém? O relógio ali não tá certo. Mas nós vamos seguindo por aqui pela nossa hora. Eu não sei como é que é a liturgia da escola dominical. Se depois, antes da lição, tem mais alguma outra coisa? Não, né? Então, nós vamos fazer a leitura da lição 5. Quem tem a revista? 3 de maio de 2026. Rapaz, arrumou um dia ruim para microfonar. Eu tô numa gripe, das 2 semanas gripado. O título da lição é Fortalecido pela fé para combater o medo com coragem. Quem tem a revista? Tem algumas revistas, né? E para quem não tem a revista, quiser acompanhar, tá no livro de Neemias 6 em diante, viu? Neemias 6, os irmãos podem abrir. Eu queria pedir aos irmãos que viessem mais um pouco para frente, por favor. Para a gente... Essa lição de hoje vai ser bem participativa. Vamos todos aprender juntos. As irmãs de trás, vem para frente, por favor. Fortalecidos pela fé, para combater o medo com coragem. É o título da lição. Texto áureo diz assim, está em Neemias 6:9. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Está lá em Neemias 6:9. Verdade aplicada. O medo pode ser uma prisão emocional. Por isso o cristão deve enfrentá-lo com fé, oração e palavra de Deus. Amém? Vou pedir bastante a participação dos irmãos, viu? Os objetivos da lição. Identificar o medo como uma emoção humana. Compreender a relação entre medo e vida cristã. Ressaltar como Neemias lidou com o medo. Nós tivemos uma introdução bem explicativa naquele dia que o Billy fez sobre a história e vida e acompanhamento da vida de Neemias antes do processo de Deus com ele. E nós aprendemos aquele dia que ele era copeiro do rei, que ele era, na verdade, o copeiro-mor, né? O principal copeiro ali do rei. Assumia riscos pelo rei, pelo reino, né? Porque quando ele assumia riscos pelo rei, também era um reino em si completo. Como que ele assumia riscos? Nós podemos ver que a palavra diz que ele, como copeiro-mor, ele que experimentava as comidas do rei, né? Tudo que chegava, ele que tinha que experimentar. Então, se tinha alguma coisa envenenada, quem morria primeiro era ele. Como vinho, água, tudo que era oferecido para o rei era passado primeiro por ele. Nós podemos ver que na nossa vida cristã, nós vamos ter muitos momentos em que o medo vai predominar. E quando que o medo predominando na nossa vida cristã, isso vai atrapalhar em nossas vidas e nossa caminhada. Por exemplo, o medo é bom ou é ruim? Às vezes é bom. Às vezes é bom e às vezes é ruim. Podemos ter exemplos disso, de como existe um medo bom e um medo ruim? Por exemplo, se você tem medo de ir no fundo, você não vai, não tem risco de morrer afogado. Tem um ditado que diz só morre afogado quem sabe nadar, né? E quem não sabe não vai entrar no fundo, não vai entrar na água, não vai morrer. Isso é uma espécie de medo bom, que faz sentido, né? Por exemplo, se eu tenho medo de altura, por que eu vou subir numa torre?
Se eu tenho medo, eu vou estar evitando, né? A Bíblia diz, fugir de toda aparência do mal, não fala? Então, se eu estou vendo que por essa rua aqui tem um monte de bandido ali, eu vou passar lá para quê? Se eu tenho medo. Quando que o medo faz bem e quando que o medo faz mal? Existem medos comuns do ser humano, que o ser humano já é nascido com medo, já é hereditário, já é da natureza humana sentir medo. E tem medos irracionais e medos incomuns, que não faz parte do ser humano, mas que muitos adquirem através de traumas de infância, hereditários, ditos, de outro tipo de forma de medo, que se adquire durante a vida. Quando eu falo hereditário, não é exatamente hereditário, mas é como se fosse um misticismo. Por exemplo, o povo antigamente contava umas histórias que não tinha nada a ver, que existia as coisas, lobisomem, era não sei o quê. E às vezes a criança, não existe isso e a criança tinha medo disso. É ou não é? Existem medos racionais e medos irracionais. Medos comuns do ser humano e medo também incomum. Quem pode dar exemplo de um medo comum do ser humano? Um medo comum. Barata, medo de barata. 90% das mulheres têm medo de barata. Outro medo. Hã? De quê? Medo de escuro. É um medo irracional. Porque o que é que o escuro faz com alguém? O medo de infância, Jonathan, é aquele que, não sei se é da sua época, pegar na borboleta e forçar o olho. Um mito. É um medo. Se torna um medo. Eu tenho medo de pegar na borboleta e forçar o olho e ficar cego. Ninguém vai me falar. Tem uma pessoa que tem um medo de lagarta, que se a lagarta passar lá naquela esquina, já acabou. Mas a lagarta faz. É um medo, de certa forma, irracional, né? Porque a lagarta pode queimar uma taturana. Mas esse medo vem e alguém fez medo na gente na infância. Eu tenho também algo do lagarto, eu acho que foi na infância. Então, é um trauma, né? Um trauma. O medo incomum que o ser humano tem e medo de elevador. Tem gente que morre, mas não entra no elevador. Não entra por nada. O que é que o elevador faz com a pessoa? Tá entendendo o que? Então, Neemias, ele tinha medos. Como na nossa vida cristã, nós tínhamos medo. E quando que esse medo atrapalha nossas vidas? Quando ele se torna algo que sai do controle. Por exemplo, quem tem medo de injeção? Quem tem medo de injeção? É comum medo de injeção. Foi um trauma. Ou foi um disse, rapaz, a bezetacil dói demais. A pessoa nunca tomou uma bezetacil, mas não toma por causa que o povo falou que dói. Na nossa vida cristã, o medo muitas vezes atrapalha. Nós podemos ver aqui na leitura da semana, que diz aqui, lá em Marcos 5:33, quem pode separar para a gente? É uma forma que, se o medo tivesse predominado, o milagre não tinha chegado. Muitas vezes nossa vida cristã, o que impede o agir de Deus na nossa vida é o medo. Sim ou não? Quem concorda com isso? Muitas vezes o medo faz com que a presença de Deus e a operação do milagre nos atrapalhe. Quem pode ler? Marcos 5. 5:33. Diz assim, ó. E eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como discípulos dos fariseus. Marcos 5:33. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Se refere a quem essa
essa leitura? Quem sabe dizer? A mulher do fluxo de sangue. Ela poderia ter medo da multidão? Sim, era natural. Não era nada convencional que uma mulher chegasse até um homem, principalmente um homem como Jesus, que estava o centro das atenções, que as pessoas, que inclusive os discípulos o cercaram para poder protegê-lo, e ela teve coragem de ir lá e tocar no manto de Jesus. Ela tinha medo? Era natural. Naquela época, jamais uma mulher podia se expor em público. Ainda mais na situação que ela estava, impura. Mas ela rompeu a barreira do medo e conseguiu a bênção. Quando é que a nossa vida espiritual, o medo vem atrapalhar? Quando temos medo de algo que nos atrapalha de chegar até a Deus, ou quando sentimos medo de algo que possa impedir a operação do milagre de Deus em nossas vidas. Amém? Lá em Gênesis 3:10, quem pode abrir para a gente? Então, nós estamos falando sobre medo. Existem características do medo também que pode atrapalhar a nossa vida emocional, a nossa vida social. Por exemplo, tem gente que conversa, muitos de nós conversam frente a frente com uma pessoa normalmente e jamais tem medo. Mas quando diz, vai lá na frente falar, tremendo. Nós não conhecemos todo mundo aqui. O medo de quê? Que medo é esse? É o medo que atrapalha nós socialmente. É ou não é? Medo de falar em público. Quem tem medo de falar em público? Levanta a mão. 1, 2, 3. Tem medo de falar em público. É um medo que às vezes se torna uma fobia. Se alguém falar para você, amanhã você vai falar isso, você vai chegar lá naquelas pessoas lá e vai falar isso. Pronto. Já não dorme mais, já não come, já fica agoniado. Os outros estão falando com ele está aéreo, voando, porque está com medo, pensando no que vai acontecer lá na frente. Isso atrapalha ou não a gente na nossa vida social? Tem gente que pensa, por exemplo, amanhã você vai pegar o ônibus aqui, vai lá, chega lá, você vai chegar lá no ônibus, lá numa entrevista de emprego, vai falar isso, isso e isso. Pronto, acabou a pessoa. O tempo não passa, perde a fome e acabou. Falar no meio acabou a pessoa. E por que você descobriu por quê? Hã? Você descobriu? São medos ou traumas, ou do nosso inconsciente. Por exemplo, nós falamos uma coisa agora, quem tem medo, tanatofobia. Quem tem medo de morto. O que um morto faz com uma pessoa? E a pessoa tem medo. Tem ou não tem? Quem tem medo de morto? Levanta a mão. Ninguém tem? Quem tem medo da morte? Levanta a mão. Mas tem medo? Tem gente que tem medo? Isso atrapalha muitas vezes. Tem gente que tem medos que não incomuns ao extremo. Um medo incomum, mas que existe. Tem gente que tem medo de cruz. Tem gente que tem medo de cruz. Tem ou não tem? Tem medo de coruja. Vê uma coruja arrupia todinha de medo. Mas isso aí foi por conta daquelas histórias que são os mitos. Histórias são os mitos. Eu não tenho verdade, não. Tem gente que quer ver o que for, mas não quer ver um sapo. Tem medo de sapo. Tem um gato escuro aí. Também que você faça o sapo caldo, quem sobar para quem pegar. Os irmãos estão entendendo como é que o medo é algo tão, talvez quase que inexplicável. Ele já acabou, tem medo de cobra. Eu morro me pele de medo de cobra. Então, são situações que o medo tem vezes que ele se torna quase que inexplicável. Entenderam?
Aí, ó. Há um medo incomum. O medo, irmãos, é inexplicável. É inexplicável. Medo de chuva. Quem tem medo de chuva? Tem gente que morre de medo de chuva. Por quê? Sou traumatizado com a barra de Amara, se a gente pelo menos sorrir, tiver quietinho assim, mesmo. Medo. Medo faz coisa que... Vamos lá? Então os irmãos entenderam um pouco o que é o medo, né? Irracional, irracional, medo explicável, medo inexplicável, medo comum, medo incomum. Não faça. Não faça. Texto de referência. E entrando em casa, está em Neemias 6,10, viu? Se os irmãos quiserem acompanhar. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalates o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Introdução. O medo é uma das emoções mais primitivas do instinto humano. Porém, embora seja uma reação de autopreservação, pode tornar-se um problema de saúde mental e uma prisão espiritual quando fora do controle. Nesta lição, veremos como lidar com o medo à luz da palavra de Deus. Como eu vi falar para os irmãos, o medo, às vezes, ele se torna uma prisão para a pessoa. Irmãos, é porque nós não estamos dentro da área, não temos tanto acesso a isso. Mas os psicólogos enfrentam situações que tem gente que tem medo de sair do portão de casa. Tem gente que tem medo ele toma um trauma de que a todo momento vai acontecer alguma coisa com ele. Ele tem medo de atender uma ligação. Ele tem medo de dormir sozinho. Se não tiver pelo menos uma pessoa, mas ele no quarto, não dorme. Então, se tornam situações em que se torna uma prisão para a pessoa o medo. O medo aí, quer dizer, já passa para a parte de saúde mental da pessoa. Ela vem adquirindo um medo, não se trata nem emocionalmente e nem fisicamente e nem espiritualmente, a ponto de chegar que aquele medo se torne uma prisão para ela. Nós podemos ver que tem pessoas que largam estudo por causa de medo, para de ir para a escola com medo, um medo inexplicável, para de trabalhar, para de se relacionar com outras pessoas. Ela teve um relacionamento talvez que não foi muito bom, ela se fecha para outros, fica com medo para sempre. Então, quando o medo se torna uma prisão, isso fica fora do controle. Uma emoção humana, tópico 1. O medo é uma resposta a ameaças reais ou imaginárias.
cujo papel é essencial para a sobrevivência humana, uma vez que serve como alerta de ameaça e perigos. O medo leva nosso corpo a determinadas reações como enfrentamento, fuga, paralisia. Embora seja comum a todos os seres humanos, o medo varia de intensidade, conforme as experiências pessoais. A cultura e o contexto em que estamos inseridos, apesar de sua função protetora, o medo excessivo ou irracional pode limitar a vida, gerando ansiedade e fobias. Por outro lado, pode estimular a coragem e a superação quando controlado de maneira adequada. 1.1 Exemplos bíblicos. Deus criou o ser humano com sentimentos e emoções. E o medo não foge à regra. Sentir medo nos mantém alerta diante das situações de riscos e pode ser vital para a sobrevivência, quando associado à preservação. O primeiro sentimento do homem após a queda do Éden foi o medo. Quem abriu em Gênesis 3:10? Pode ler? Quem achou? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Esse exemplo nos deixa claro que Adão não tinha medo de Deus antes do pecado. Sim ou não? Então podemos ver que uma coisa que nos traz medo é o pecado. O que nos traz medo? Não só medo, mas o pecado nos traz vergonha. O pecado nos traz constrangimento diante do ser humano e diante de Deus. O pecado nos traz medo, porque muitas vezes nós queremos fazer algo, mas sabemos do nosso pecado. Isso nos traz medo e nos bloqueia diante de Deus. Como é que eu vou pedir a Deus uma coisa se eu estou em pecado? Ele pode me matar, ou ele pode agir ao contrário do que eu estou querendo. Então Adão ele teve medo porque estava nu. Ele disse: eu ouvi a tua voz e temi. Ficou com medo. O pecado nos afasta da coragem. Deus não deixou em oculto as situações que provocam medo em seus servos. Alguém lê para nós em Gênesis 15, versículo 1. Abraão sentiu medo. Saul, seu exército, sentiram medo. Em Gênesis 15, 1 não precisa ler não. Só em 1 Samuel 17, 11. Quem achar para mim, por favor. E outro lê para nós em Marcos 4, 38 e 40. Saul e seu exército tiveram medo. Nós sabemos da história do exército de Israel, o exército de Saul, que era um exército numerosíssimo. Homens fortes, corajosos, homens treinados em batalha, homens que venceram muitas guerras. E vencendo muitas guerras, a gente adquire coragem, confiança. Quando você está acostumado com uma coisa, você não faz ela de letra. O exército de Israel era numerosíssimo e poderosíssimo. Mas diante de Golias, o que é que eles fizeram? Todo mundo com medo, correndo, se tremendo. Até Saul. Lê para nós em 1 Samuel 17, 11, quem achar? Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. E ele disse: não tem homem em Israel para me enfrentar, não. A Bíblia diz que só a lança dele era quase do tamanho de um homem. A ponta da lança. 2 quilos da ponta da lança. Só a ponta da lança. E aí o homem, 3 metros de altura, já pensou? Botar aí um magrinho para lutar com um homem de 3 metros de altura, como é que vai ser? Botar o Billy para enfrentar o Popolo no ringue, o que vai acontecer, Billy? Exato. 3 metros de altura, a cabeça está bem no pé da caixa. Não. Olha o tamanho do homem. Quem tem coragem, ainda com uma lança maior do que... Então, Saul tinha experiência de guerra.
O exército também era numerosíssimo, mas se tremer, ficaram atônitos, como é que vamos fazer? Mas quem tem coragem de presença de Deus, faz como? Como Davi. O que Davi falou para esse gigante? Quem sabe, quem lembra? Depende da hora. Quando ele estava lá desafiando. Não, antes de. Só quando ele soube da notícia. Eu falei isso na lição passada. Foi, né? Foi entregar o pão. Aí ele falou bem assim, que quem disse que impossível, que afronta o exército de Deus. De Israel. Olha só. Quem é esse? Um homem desse tamanho, que nem Davi. Tinha coragem por quê? Porque a presença de Deus estava com ele. Ele não estava confiando em lança, nem espada, em nada. Só na presença de Deus. Marcos 4, 38, 40. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. 38, 40. 38, 40. Então, despertaram dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Isso se refere a os discípulos quando estavam no meio da tempestade. Tem uma ilustração que uma pessoa me contou uma vez, que parecida com essa, que tinha uma embarcação muito grande que estava desse jeito. A tempestade vinha, balançava, derrubava e o povo gritava com medo, corria e segurava, jogava a coisa no mar com medo. E aí foram descer a escada e tinha um menininho lá brincando no meio do barco. Brincando por ali. E aí o povo passava, uns oravam, outros corriam, outros pediam socorro, outros choravam, outros se despediam com medo. E o menininho ali brincando no convés do navio. E aí uma pessoa perguntou, menino, você tá doido? Você não tá vendo o que tá acontecendo, não? Por que você não tá preocupado com isso? Ele disse, não estou preocupado não, porque eu sei quem está guiando o barco, é meu pai, ele é o capitão. Então essa ilustração quer dizer o quê? No meio de tantas dificuldades, o mundo virando de cabeça para baixo, e nós confiamos em Deus, pode acontecer o que for, a gente está tranquilo. Da mesma forma foi, os discípulos estavam lá atemorizados, com medo, e perguntando a Deus, a Jesus, não te importa que perecemos? E aí no final da história, o que eles disseram? Quem é esse? Que até o vento e o mar e a tempestade obedecem. Portanto, se nos sentirmos amedrontados diante de qualquer situação, não devemos nos culpar nem achar fracos. O importante é saber como manter o medo sob controle para que não se torne excessivo e prejudicial. 1.2. Medo patológico. A sociedade atual avançou muito em várias áreas. O profeta Daniel predisse que, em tempos futuros, a ciência se multiplicaria. E assim está acontecendo. O homem tem criado meios de transporte cada vez mais avançados, bem como tem revolucionado e expandido a comunicação global, desenvolvido tecnologias nunca antes imaginadas, aprimorado em muitos os recursos médicos e tantos outros avanços e descobertas. Entretanto, em termos de saúde mental e emocional, temos regredido a passos largos. E em caso de ansiedade, e os casos de ansiedade e síndrome do pânico, burnout, depressão, não param de lotar os consultórios de psiquiatria e terapeutas. As pessoas têm muitos medos. Medo de avião, medo de casar-se e não dar certo, medo de engordar, medo de não conseguir emprego,
e assim por diante. O medo deixa de ser aceitável quando ultrapassa o limite da preservação e torna-se um fator paralisante. Nesse caso, deve-se procurar ajuda profissional. O medo, em que sentido tem atrapalhado a nossa vida social? Eu dei uma pequena introdução sobre isso e nós vamos discutir agora o que o medo tem atrapalhado nossa vida emocional e social. Isabela, por exemplo, dá um exemplo. O que o medo atrapalha a nossa vida social? Sabe dizer alguma coisa? Já está com medo de dizer. Tá com medo de dizer? Fica aqui em pé, aqui na frente, para falar. Por quê? Tem medo? Vergonha ou medo? No nosso âmbito social, o que o medo tem atrapalhado? Eu vou dar um exemplo meu, quem quiser dar um exemplo depois seu. Por exemplo, eu tenho muita vontade de mudar de cidade, de mudar de lugar, de morar. Mas o que atrapalha? O medo atrapalha. O medo e a incerteza do que eu vou encontrar lá. Por exemplo, tem muita gente que tem vontade, muito desejo de mudar de vida profissional. Mas por que não muda? Por quê? Medo de quê? De não conseguir, de se frustrar, de largar o certo para o duvidoso, como diz o outro, né? Como diz o ditado. Mas quem não queria ter uma alavancada na vida profissional? Todos nós queríamos. Mas o medo também atrapalha o nosso passo. Tem um ditado que diz, como eu falei, que o medo é largar o certo para o duvidoso. Tem um outro ditado também que diz, quem não arrisca, não petisca. Então o medo tem atrapalhado muita gente. Medo de voar de avião. Eu tenho vontade, não é nem medo, mas tem gente que morre de medo. Eu tenho medo, você já tinha oportunidade, mas vai piloto da tarde. Vai o piloto de partir, né? Ai, mas tu tem medo da morte? Ai, meu Deus do céu. Jesus teve também. 1.3. O medo pode nos aprisionar espiritualmente. No Éden, quando pecaram, os primeiros seres viventes sentiram medo. A primeira emoção relatada na Bíblia, está lá em Gênesis 3:10. Sem comunhão com Deus, o ser humano vive sob o poder do reino das trevas e, consequentemente, torna-se escravo do pecado. Quem pode ler para nós em João 8:34? Isabela, separa aí João 8:34, por favor. Em trevas, sem a luz de Cristo, a alma humana fica exposta a medos terríveis. Morrer, ir para o inferno, não ser perdoada, dentre outros. A única solução para isso é a salvação em Cristo. E livrar-se todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus 2:15 está dizendo isso. Quando experimentamos a salvação, o amor de Deus expulsa de nós o medo e nos oferece vida eterna. Isabela, lê para nós. João 8:34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o pecado estava dizendo o quê? Fica exposto a medos terríveis de morrer e ir para o inferno. Amém? Alguém tem alguma colocação? Tem alguma pergunta? Eu tenho. Diga. A Mariana leu o texto do Jesus na prova do quarto, dormindo, né? Aí Jesus fala a frase para que eles são homens de pequena fé e não temas. Aí tem um pregador que eu admiro, que eu gosto da pregação dele, que ele fala
que o medo, certas situações, o medo é o contrário da fé, segundo Jesus falou, porque Jesus falou, antes de Jesus fazer ou mostrar um ato de fé, ele falou antes, não temas, né? Ele falou para Maria e Marta, não temas, somente creia. Ele falou para os discípulos, não temas, nessa parte, e outra parte também, ele falou para os discípulos, não temas. Então, o temor, em algumas ocasiões, é o contrário da fé. Porque eu passei a entender que, juntando com 1 Coríntios 13, a fé, o amor em tudo acredita, né? Não a fé, né? O amor em tudo acredita. E você tendo fé, você acredita até mesmo numa pessoa, ou qualquer pessoa que sempre dá pontos que não vai fazer o que você pediu, por exemplo, sempre é negativo, mas a Bíblia manda a gente acreditar nessa pessoa e acreditar em qualquer acreditar. E Jesus falou nesse contexto, não temas. E esse não temas, eu estou parando aqui um pouco mais, você está entendendo? Esse não temas é totalmente o contrário de fé. É porque se a gente chegar dentro de uma ponte para pular, a gente tem que ter fé que não vai morrer lá embaixo. Se a gente tiver medo, a gente procura, igual nós falamos. É o medo que às vezes faz sentido e nos protege, né? Como humanos, é natural e claro que o medo, de certa forma, vai ser bom para certas situações. Mas para situações em que a fé é posta à prova, como o Billy falou, é realmente total o contrário da fé, né? Jesus disse, não temas. Quando diz lá para Pedro que Pedro estava lá vindo ao encontro de Jesus, mas afundou. Aí ele disse, homem de pouca fé, por quê? Porque temestes. E Pedro estava confiante, mas quando ele sentiu medo, a palavra diz, quando ele sentiu medo, ele começou a afundar. A fé realmente precisa de coragem. Quando nós vimos lá sobre Moisés, quando foi pediu que os espias espiassem a terra de Canaã, né? Era como se fosse uma sondagem, vocês vão lá e olhem o que é que tem lá, para a gente poder, nós vamos futuramente alcançar a terra de Canaã, vamos possuir por herança, que é nossa, mas eu vou mandar esses 12 espias para ir lá ver o que tem nessa terra. Vão lá e dão uma sondada. Quando os espias chegaram, o que eles falaram para Moisés? Quem lembra? Quem sabe? Quem tem ideia? Hã? Falou isso também? O que eles disseram? Olha, Moisés, lá os homens são grandes, lá são descendentes de gigantes, os homens têm lá. São perigosíssimos. Para a gente alcançar essa terra, é muito difícil. Eles falaram também que a terra consumia os moradores, ou seja, não dava alimento suficiente para sustentar os moradores. Embora eles achavam que os espias falaram, Moisés, realmente lá a terra mana leite e mel. Mas lá o povo não vai desfazer dela facilmente, não. Os homens lá têm domínio sobre os rios, tem pessoas em cima das montanhas que são especialistas em lutar em montanha. E Caleb não foi lá com os espias. Mas Caleb disse, não, vamos sim, ué. Quem está conosco é o Deus vivo, é o rei de Israel que está conosco. Então, quer dizer, a fé dele foi maior do que o temor dos homens que tinham lá. Porque se ele fosse basear só pelo que os homens falaram, o que ele falou? Mesmo, não vamos lá não. Eu não fui lá, mas do jeito que estão falando, eu não vou me meter a besta e ir lá nessa terra não, morrer. Então, o que eles disseram? Muitos questionaram, uai Moisés, vamos voltar para o Egito. Porque lá tinha o que comer, lá a gente estava sobre exílio e estava sob dominação do faraó, mas lá, querendo ou não, comia um dia, o outro ficava com fome, mas nós tínhamos o que comer. Lá, se a gente obedecesse certinho às regras, ninguém morria. E Caleb disse, moço, vamos parar de covardia. Vamos possuir o que é de herança nossa terra. Canaã é nossa por herança. Vamos tomar. E aí foi que, com a coragem também de Josué e de muitos, né?
que eles decidiram ir pela fé. Por quê? Pela razão humana, estava tudo ao contrário. Mas pela fé, como o Billy colocou, uma colocação muito certa e enfática, que a fé é o contrário do medo. Se nós formos analisar as coisas por aí, a gente não faz nada, não vive, porque o mundo nos traz medo. Mas nós vivemos pela fé. Amém? Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Tópico 2. É até 10 horas, é? Tá. 8 e quanto? 9h24. Ao longo das... tópico 2. Uma arma do diabo contra o povo de Deus. Ao longo das Escrituras, o inimigo usa o medo para paralisar o povo de Deus. Foi assim com o relatório... antecipei o assunto. Foi assim com o relatório dos espias que espalhou o pânico e atrasou a entrada em Canaã. Está em Números 13, 14. Com o desafio diário de Golias, que intimidou Israel por 40 dias. Está lá em 1 Samuel 17, 11 ao 16. Com a ameaça de Jezabel, que fez a Elias fugir e desejar a morte. Está lá no livro de Reis 19. A estratégia é sempre a mesma. Ampliar o perigo, diminuir a fé e interromper a missão. Nós tivemos aqui 3 exemplos claros de homens de fé, de coragem, mas que diante de situações se acovardaram. Lá eu falei lá dos espias da terra de Canaã, teve aqui o exemplo de Golias, que ficou por 40 dias caçando um para lutar e atormentando o exército de Israel. E também de Elias, um homem que orou e desceu fogo do céu, que orou e segundo a palavra dele não choveu, mas com a ameaça de Jezabel ele fugiu. Fugiu a ponto de desejar a morte. Tá? No livro diz que ele estava lá deitado, assombrado, com medo, e o anjo chega para ele e diz para ele não ter medo, para ele ir para outra cidade. E aí os irmãos sabem a história que falou para ele ir para a cidade, que lá teria uma viúva que ia cuidar dele. Mas que ele ficou Pode ser hoje, irmão. Deus abençoe. Mas que com todo o que ele tinha feito, os sinais de Deus na vida dele, ele sentiu medo de uma mulher. Inclusive, ele matou com as próprias mãos 450 profetas de Baal. Nessa parte ele não estava vendo. Foi na parte... Ele pegou um punhal, cravando o pescoço 450. Só fala do fogo que desceu do céu, que nasceu, que desceu. E com medo de... Estava parado, matou com 51 e teve outra mulher. É desse jeito. Um momento de cansaço espiritual muito grande. Deve ter medo, esse medo aí. É igual eu, primeiro da minha esposa. Mas todo sentido faz o ser humano ter medo da esposa e a esposa ter medo da barata e o homem não ter medo da barata. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Senaqueribe 2.1. Senaqueribe usou o medo para desestabilizar Israel. Deus concedeu o livramento a Israel no tempo do rei Ezequias. Senaqueribe, rei da Síria, tinha um exército imbatível, com 185 mil soldados. Ou seja, mais do que suficiente para acabar com Jerusalém. Porém, em vez de atacar Israel diretamente, o rei da Síria primeiro enviou mensageiros para dizer aos israelitas para não confiar nem em Ezequias nem em Deus, porque as nações que eles dizimaram antes também confiaram em seus reis e deuses. Por que o inimigo agiu assim? Uma pergunta. Por que o inimigo agiu assim? Porque sabia que o medo seria uma arma eficaz
para desestabilizar os oponentes antes da batalha. Senaqueribe queria os judeus em pânico, desesperados, brigando entre si e rebelando contra seus líderes. Todavia, quando Ezequias buscou a face do Deus vivo de todo o coração, ele interveio e livrou o seu povo. Alguém lê para nós em 2 Crônicas 32, Isaías 37. Essa história do rei Senaqueribe, olha a quantidade de soldados. 185 mil soldados. Eu acho que nós não temos nem noção do que é isso. 185 mil soldados. Aqui na cidade deve ter umas 100 mil pessoas, mais ou menos. Olha só o tanto de soldados. E o inimigo tentou desestabilizar o povo de Israel. Jerusalém estava cercada. E ele mandava os mensageiros dizer: olha, nem adianta vocês invocar o Deus de vocês, porque eu tive várias guerras passadas. Todos os reis que me enfrentaram, eu aniquilei. E ele diz no texto bem assim: todos que me enfrentaram, eu os pus na minha mão. Quem os livrará das minhas mãos? Nem Ezequias, nem Isaías, nem o Deus de vocês. Olha, eu tive batalhas que eles pediram aos deuses, e quando o texto na Bíblia fala de deuses, sempre é com D minúsculos. Então eles dizem: olha, não adianta que vocês podem fazer o que fizer, mas vocês não vão estar livres da minha mão. E aí Isaías pôs-se a orar e disse: olha, nós vamos batalhar. Mandou os capitães ir lá, cercar os rios, as fontes, e disseram, e pararam os rios e as fontes. E mesmo assim o rei disse: vocês vão ficar aí dentro de Jerusalém, vão morrer de fome, porque aí não tem tudo que vocês precisam, uma hora vocês vão ter que sair. Mas o que aconteceu quando a oração de Isaías, Deus ouviu? Deus mandou um anjo, e matou os 185 mil em uma noite. Olha só a fé. Não adianta o inimigo tentar atemorizar o povo de Deus. E sempre vai ter isso. Nós vamos sempre estar sendo acusados pelo inimigo. Nós vamos sempre estar sendo amedrontados pelo inimigo. Olha, você não consegue, você nunca vai conseguir ser um líder, porque você tem erros. É assim que o inimigo faz. Olha, você nunca vai conseguir tomar conta do ministério. Por quê? Porque você é pobre, você não tem como. Porque você é fraco, sua família é fraca, sua família não tem nome. Olha, você nunca vai sentir a presença de Deus, porque lá atrás você fez isso. Então o inimigo ele sempre vai tentar nos desestabilizar. Sempre vai ter que colocar algo na nossa vida que vai nos prender no medo. Ele tentou desestabilizar. Quem é você, moço, para poder conseguir alguma coisa? Logo você saiu da onde? Você não tem estudo, você não tem isso. Quem é você que vai conseguir? O inimigo tentava desestabilizar e o povo que ia perecer antes do acontecido. Por exemplo, quando nós temos algo para enfrentar que a pessoa fala antes, não é pior ainda? Não sei nada para a pessoa. É pior ainda. Quando alguém dizia assim que você estava chegando e falava assim: rapaz, sua mãe está te procurando e ela está numa raiva. Olha os amigos que falavam. A pessoa já morria ali mesmo. Fala assim, antecipado. Fala: rapaz, sua mãe está te procurando. E a cara dela, pelo que ela... Eu acho que ela vai te pegar, viu? Pronto. O medo foi antes do acontecido. Não é? Quando a gente estava na escola, rapaz, o menino disse que vai te pegar na saída. E ele disse que vai te esbagaçar. Não tinha saído, porque ele não queria sair. Aí pronto, o relógio mudava o tempo. Então, o que o inimigo faz? Tenta nos desestabilizar antes do acontecido. Nós estamos morrendo na véspera. Tu queria falar alguma coisa? No contexto dessa história de Senaqueribe, aproveita a minha vida.
tem uma lição importante aí, ó, porque o rei Ezequias, a Bíblia fala que ele ficou em cima do muro, rodeando o muro, com uma roupa bonita de rei por fora, e por dentro ele estava com um pano de saco cheio de ferros de madeira. Né? Então, por mais que ele estivesse acabado mesmo, desolado do coração dele, ele tinha que mostrar para o povo que ele era forte, que era um líder, um pai, tem que fazer isso. Outra coisa, um autor chamado David Wilson, um cara que escreveu um dos melhores que eu já li na vida, que é Entre a Cruz e o Punhal. Ele tem um livro que ele fala bem assim, que o Senaqueribe errou em mandar uma carta para Deus, uma carta diretamente confrontando Deus. Poucas palavras na Bíblia, você vai ver no mundo, mas como seja cruel, que ele não chegava nem aos pés da Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um dos mais cruel. Nabucodonosor não teve coragem de afrontar Deus. Senaqueribe escreveu uma carta, não falando mal somente de Ezequias, ele falou mal de Deus. Então, a casa dele caiu quando ele afrontou Deus, falou, sem Deus não é de nada. A história é bem interessante, essa história aí, e ela é até curta. Você vai ler. Eu pedi alguém para ler aqui, que foi aonde? Lê aí. A história ela é bem interessante porque Isaías e Ezequias se humilharam diante de Deus, lamentaram e choraram e pediram a Deus. Então, muitas vezes, nós precisamos nos humilhar diante de Deus e clamar, porque se fosse pelas suas próprias forças, eles jamais teriam conseguido vencer a guerra. Tem um outro imperador, que eu não lembro, estou tentando lembrar o nome dele, que ele chegava perto de Nabucodonosor, na maldade. Que quando ele chegava numa cidade ou num lugar, era que de lei ele ter que fazer sacrifício de crianças enquanto ele passava na avenida. Ele passava isso não é o imperador, que ele foi tão ruim quase quanto Nabucodonosor que não, ele não é bíblico, é na história, né? Mas falando sobre ruindade do ser humano, tu falando da carta, tinha esse imperador que era pior do que Herodes e pior do que Nero. Estou tentando lembrar que ele exigia que se fizesse sacrifícios de crianças quando ele estivesse passando para entrar no lugar. Vamos lá ler para nós lá em... Crônicas ou eu falei qual? Falei em 2 Crônicas 32, né? É grande o texto, né? Leia lá em Isaías 37. Mas é qual? Não, é só... Deixa eu ver quais os versículos. É muito, né? Deixa eu ver onde que eu botei. Então, o Crônicas, o versículo base é só o versículo 7 que você queria. O Crônicas 32? Lê então aí para nós, faz um favor. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. É isso mesmo. Lá em Isaías, também a referência é parecida, quer ver? Em Isaías 37, fala nesse mesmo sentido. Profecia do livramento. Profecia de livramento. Profecia de livramento? Bom, eu acho que a concordância aqui, eu não li essa parte. Mas, enfim, o que nós estamos querendo dizer aqui, apesar do medo e apesar do obstáculo ser grande, quando confiamos em Deus, ele se torna pequeno. Nós falando, voltando para o contexto da história de Neemias, ele teve pessoas que aparentemente era para ser ao seu lado, se tornaram como se fossem inimigos e empecilhos para a obra. Nós sabemos que Neemias ele ficou 4 meses orando pela causa, antes de Deus
do rei autorizar que ele voltasse para Jerusalém e construísse os muros. Nós podemos ver aqui de exemplo, dentro do contexto da lição de Neemias, que Neemias estava triste por a sua terra estar perecendo. Ele estava lá no palácio, ele tinha do bom e do melhor, apesar dos riscos, mas ele vivia dentro de um palácio, era tratado pela realeza, não era considerado um nobre, mas era como se fosse, porque ele tinha regalias de nobre. Mas ele estava triste porque a sua terra, Jerusalém, estava devastada. Muitas vezes nós temos esse mesmo sentimento com a obra de Deus. Muitas vezes nós estamos numa situação que pensamos, poxa, a nossa igreja está aparecendo, a nossa igreja está diminuindo as pessoas, e isso entristece o coração. Mas nem por isso Neemias deixou de servir ao rei. Vamos supor, ele, com toda a tristeza que ele estava sentindo no coração por conta do desastre que estava em Jerusalém, ele não deixou de servir ao rei. Não deixou de desanimar. Pelo contrário, ele pediu a Deus forças para conseguir recuperar e reconstruir a obra. Colocando para os nossos dias, nós podemos enfrentar várias situações em que nós realmente estamos desanimados. Quem não desanima? Quem é forte o suficiente para ficar o tempo todo animado? Esse é um super-herói, porque apesar dos apesares, muitas vezes nós nos sentimos desanimados. Mas o que nós podemos tirar do exemplo de Neemias? Voltar lá atrás para reconstruir os muros de Jerusalém. A obra de Deus. Lá em Jerusalém não tinha homens suficientes para fazer isso? Tinha ou não tinha? Tinha. Os homens de lá podiam fazer isso sozinhos? Poderiam. Mas Neemias se dispôs. Nós temos que nos dispor para a obra também. Por exemplo, por que eu vou cuidar disso? Isso não é da minha ossada, como diz o outro. Por que eu vou fazer isso? Isso não tem nada a ver comigo. E, na verdade, Neemias não tinha, de certa forma, nada a ver, porque ele vivia em outro reino, tinha suas regalias, tinha seus... E por que ele se preocupou com a terra dele lá, que estava destruída, sendo que lá tinha homens para fazer isso? No nosso carro... Isabela, vê ali se é o carro que está atrapalhando. Eu deixei o carro, não sei se eu deixei na frente da casa de alguém. Então, nós temos que nos dispor para a obra nesse mesmo sentido. Não tem nada a ver comigo isso. Mas é da nossa responsabilidade a obra de Deus como um todo. É da nossa responsabilidade cuidar da casa de Deus. É da nossa responsabilidade zelar pelas coisas de Deus. Isso materialmente, espiritualmente. Por exemplo, o pastor não visita. Eu não vou visitar ninguém. Por que eu vou visitar se o pastor não visita? O jovem não evangeliza. Por que eu vou evangelizar? Isso não tem nada a ver comigo. Eu tenho meu cargo aqui, eu tenho meu cargo de músico ali, eu de vez em quando dou aula. Por que eu vou me preocupar com as coisas dos outros? Pensamento errado. Nós temos que dispor, assim como Neemias, se entristecer pela obra lá atrás que estava parada. Amém? Eu acho que quando a gente incomoda com isso é porque é para a gente fazer. Porque incomoda uns e outros não. E nós vamos esperar pelos outros, né? Que não está incomodado. Que não está incomodado. Mas os que não estão incomodados, quando tem um sacudir, se levanta. Quando Neemias chegou lá, o povo disse, não, mas Neemias, mas aqui não tem pedreiro. Neemias, aqui não tem carpinteiro, como é que nós vamos levantar esse muro? E aí a Bíblia diz que Neemias, o que Neemias fazia? Enquanto uns estavam trabalhando, os outros estavam vigiando. Aqui não tem soldado. E eles trabalhavam de dia e de noite. Vamos organizar. Você vai trabalhar de dia, você vai trabalhar à noite, você vai fazer isso. Enquanto você trabalha, você faz comida. Enquanto você trabalha, o outro vigia. E foi assim. E uma coisa que foi quase que impossível, que um muro ser construído em 52 dias. Foi o que aconteceu lá em Jerusalém.
Já pensou um muro daquele que pedra de 1 tonelada foi construído em 52 dias, com organização e fé. Falando como que a Marivânia falou, muitas vezes não nos incomoda. Mas quando alguém chega lá e fala assim, vamos fazer? A outra, não sei se eu faço. Vamos fazer? Então vamos. E dá certo. 2.2. O medo paralisou Israel diante de Golias. Os filisteus e os israelitas estavam acampados no vale de Elá, quando Golias de Gate passou a desafiar Israel, pedindo um guerreiro capaz de enfrentá-lo em combate. Golias tinha quase 3 metros de altura, e a Bíblia descreve a reação do povo de Deus. Ouvido então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eles fugiram apavorados e ficaram ali paralisados pelo medo durante 40 dias. Foi essa ocasião que Davi, um jovem cuja confiança em Deus era maior que o medo, enfrentou e venceu o gigante Golias na força do Senhor. O medo pode tornar-se uma prisão sem muros, se não reagirmos, porque só diminui de tamanho quando o enfrentamos. Nós podemos ver que se todos aqueles soldados enfrentassem Golias, certamente venceriam. Mas o medo os diminuíram. Os apóstolos controlaram o medo. 2.3. Depois que Jesus foi assunto ao céu, os apóstolos pregaram o evangelho em Jerusalém e muitas pessoas se converteram. O ensino acompanhado de curas e milagres fazia com que cada vez pessoas tivessem milagres fazia com que cada vez mais pessoas tivessem interesse em ouvi-los. Assim como não demorou muito para que a perseguição chegasse. Atos 5, 17 e 42, quem pode ler? Vemos que o sumo sacerdote mandou prender os apóstolos, mas um anjo tirou miraculosamente da prisão. E o que eles fizeram depois disso? Fugiram apavorados? Eles se esconderam? Não, foram pregar no templo. Então, o sumo sacerdote mandou buscar os apóstolos que foram ameaçados pelos líderes de Israel e espancados. Depois dessa experiência negativa, poderíamos supor que eles viveram de forma discreta, evitando aborrecer os maiorais de Israel. Contudo, não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, os apóstolos saíram de lá alegres por terem sofrido por amor de Jesus. Alguns sabem a história de que depois que Jesus foi, os discípulos ficaram pregando nas ruas, pregando nas sinagogas. E aí, na verdade, nas sinagogas eles não ficaram pregando, né? Porque os fariseus não deixavam eles pregar na sinagoga. Mas eles ficaram pregando. E aí o sumo sacerdote, sabendo disso, vai lá e prende esses apóstolos. Porque já deu muito o que falar a pregação de Jesus e todos souberam o que aconteceu. E mesmo com o milagre da ressurreição, com a destruição do templo, mesmo assim eles perseguiram os apóstolos. E o anjo, o que fez o anjo? Foi lá e abriu, e estava tudo vigiado. A cadeia estava vigiadíssima. E aí foram prender os apóstolos. E o anjo foi lá e soltou. E chegou a notícia ao sumo sacerdote. Uai, nós passamos a noite aqui, não tem não tinha como ninguém vir aqui, não chegou ninguém aqui para libertar esses apóstolos, não. Não, vocês dormiram. Não, nós não dormimos, estava todo mundo vigiando os apóstolos. E o anjo foi lá e libertou eles. E aí o sumo sacerdote disse, não, isso já deu muito para a nossa cabeça, vamos deixar esses homens pregar. Mas vão lá e dar uma taca neles para eles aprenderem.
Vai lá e dá um ataque nele, todos que falar. Aí eles pegaram e foram lá e açoitaram os apóstolos. O que os apóstolos fizeram? Não, vamos parar de pregar. Ou não? Foi graças a Deus, porque eles eram dignos de apoiar pelo amor do Evangelho de Cristo. Quanto mais batia neles, é que eles gostavam e pregavam. Quanto mais batia neles, é que eles gostavam. 3. Neemias sabia controlar o medo. Durante a restauração de Jerusalém, Neemias esteve sob forte pressão dos seus inimigos, que queriam amedrontá-lo para que parasse a obra. Porém, o tempo como copeiro no palácio, provando alimentos e bebidas para que o rei não fosse envenenado, preparou Neemias para lidar com o medo. Já pensou o tanto como é que era a cabeça de Neemias, sendo copeiro, sabendo que qualquer hora dessa podia morrer, porque qualquer coisa podia estar envenenada. E naquela época, uma forma muito fácil de matar alguém era envenenado. Eles colocavam veneno em tudo que é coisa para matar os nobres. Em maquiagem. Teve uma mulher que morreu envenenada por maquiagem. Quem foi por um batom, quem sabe? Da Bíblia. Batom? Foi. Por um batom. Era um tipo de maquiagem. Depois vocês pesquisem e vê quem foi. É uma mulher. Neemias superou o medo com a fé. A partir do momento, tem um ditado que diz, como é que faz para matar uma pessoa envenenada? O que precisa para matar uma pessoa envenenada? Quem sabe? A maioria diz o veneno, mas não é. Hã? Não, para matar uma pessoa envenenada, os estudiosos dizem que é preciso coragem e paciência. Porque você vai ter que ter coragem em primeiro lugar. Segundo, paciência para poder ver aquela pessoa morrer. Teve um caso que a mulher nos Estados Unidos envenenou o marido pela herança. Ela sabia que ele gostava muito, acho que era de açaí, alguma coisa assim. E ela não podia dar na cara e envenenar o homem de cara para ele morrer e ela não ficar nem com a herança nem com o marido. O que ela fazia? Ela botava pequenas porções de veneno no açaí dele. Porque quando ele morreu, acho que na autópsia não dava. É perceptível. Isso é diariamente. Estou falando para minha equipe mesmo. Aqui tem acesso a cianeto. Tem. A massa do bastante brasileiro tem chegado aqui. Aí, tá dando a receita. Você está muito interessado? Quem jogou tinha uma irmão dele no aeroporto, só passou um negócio na cara dele, assim, a mulher, né? Passou um veneno na cara dele, ele foi 5 minutos de carro. Entrou na corrente sanguínea. Mata. Então, constantemente os reis eram assassinados porque primeiro que soldado não deixava ninguém chegar até o rei. Então, qual era a forma de matar um rei? Envenenado. Então, o que Neemias criou com isso? Coragem. A todo tempo ele estava pronto para morrer, né? Porque ele tinha que beber o vinho, se tivesse envenenado, ele era o primeiro a morrer. A partir do momento que a obra... Deixa eu ver se eu estou no lugar certo aqui. 3.1. Neemias superou o medo com a fé. A partir do momento que a obra se iniciou, Sanbalate, Tobias e Gesem começaram uma guerra psicológica implacável. Chamaram os judeus de fracos, menosprezaram a qualidade da obra que estava realizando, afirmando que uma simples raposa seria capaz de derrubar os muros facilmente. Alardearam que os inimigos viriam de todos os lugares para matar Neemias. Subornaram um falso profeta para dizer que Neemias seria morto.
Em contexto assim, de seguidos ataques verbais, muitos entram em pânico e fogem com medo de morrer. Mas Neemias tinha certeza de que estava onde Deus queria que ele estivesse e seguiu firme no propósito que tinha no coração. 3.2. Aqui nós podemos ver que 9:54. Nós podemos ver que não são somente os inimigos que nos põem medo e nos afronta e nos desencoraja. Tobias tem até um livro na Bíblia Católica, tem um livro falando sobre Tobias, né? Falando sobre Baruque também, que na nossa não tem, né? Falando sobre Baruque. Eles foram os que primeiro desencorajaram a Neemias. Falando, ó, moço, essa obra não vai dar certo não, moço. Isso aí tu vai fazer. Isso acontece no meio do povo cristão? Desencorajar? Eles chegaram a ponto de falar para Neemias fazer sacrifício em lugar errado. Amedrontaram Neemias num ponto que falou, ó, você vai lá e faz isso, isso e isso, sendo que era pecado. E no meio do povo de Deus existe isso, desencorajamento. Exemplo, quem pode dar um exemplo? No meio do povo de Deus. O desencorajamento. Cotidiano ou bíblico? Cotidiano. Mas no meu cotidiano, principalmente na vida ministerial, que a gente tem mais visão, que é música e pregação. Música e pregação. Na música, se a pessoa canta desafinado, o que canta bom já vai ser, ele nasceu para isso não. E o que prega também gaguejou ou chamou Jesus de Josué, Josué de Jesus, esse também. Desencorajamento vem nessa parte, mas isso aí eu acho um contexto geral, no cotidiano de qualquer lugar, né? Não só dentro da igreja, mas dentro da igreja é maior porque a gente tem uma jornada, uma escada para subir, né? O desencorajamento dentro da fé cristã, por exemplo, rapaz, não mexe com esse ministério aí não, que não vai dar certo não, moço. Quem devia nos proporcionar, propulsar, os que não deviam nos alavancar, são os primeiros que fizeram isso com Neemias. Moço, não mexe com evangelismo não, moço, isso não dá certo não, moço. Ou então, não, moço, não vamos mexer com isso não, porque isso não dá certo. Ele é igual aquele lá, aquele do manda-chuva lá. Ó céus, ó vida. Tudo dele é fracasso. Não vai dar certo não, moço. Não mexe com isso não, que isso não dá certo não. Não participa do louvor não, que isso também não dá certo não. Mas não participa não vamos fazer marmita não, que isso não dá certo não. Não vamos construir uma parede aqui, que isso não dá certo não. Não vamos pregar não, que não dá certo não. E a pessoa muitas vezes fica com medo daquela palavra que foi lançada e trava. Eu vou ler só a conclusão aqui, porque já estamos em cima do horário. Eu vou ler a conclusão e vamos debater sobre o assunto e depois vamos passar para a secretária da continuidade. Conclusão. Devemos levar nossos medos a Deus em oração. Adquirir conhecimento sobre a situação adversa que teremos pela frente. E procurar entender o contexto à nossa volta. Com isso, evitamos recuar, dando continuidade à tarefa e que temos nas mãos. Vamos discutir sobre isso? Em primeiro lugar,
Que Neemias teve que ter? Nós falamos bastante aqui. Coragem, teve que ter planejamento, teve que ter fé, insistência, perseverou, teve que muitas vezes fechar os ouvidos, porque tinha os próprios amigos contra, teve que ter humilhação, teve que ter uma estratégia com o rei. O que ele teve que ter mais? Uma coisa que quase ninguém viu, eu percebi, teve discernimento de espírito. Aquele profeta que você leu aí, que ele estava numa casa tremendo com medo, Neemias chegou nele e falou: o que está acontecendo? Ele: não, essa obra não é de Deus, não. E ele era israelita, e a Bíblia fala que ele era levita, né? Falava a obra de Deus. Aí a Bíblia fala que Neemias, na hora, teve discernimento que aquele homem não estava com o Espírito de Deus. Não estava com o Espírito de Deus. Então, tirando por esse outro ponto de vista, muitas palavras que vêm ao contrário não são de Deus. Muitas palavras que vêm de pessoas que a gente acha que é de Deus, mas não são de Deus. A palavra de Deus diz que ai do profeta que falar palavras que não saíram da minha boca. Acontece isso? Demais. Mas o que Neemias teve? Discernimento, como o Billy falou. E nós também temos que ter discernimento. Em todos os aspectos da vida. Discernimento, estratégia, como ele teve. Por exemplo, como é que eu vou fazer uma coisa, volta no assunto que é um medo que eu tenho, como é que eu vou, eu penso em ir embora para outro lugar. Tem gente que fala assim, meu sonho é morar no Canadá. Né? O sonho de muitos. Mas qual é o primeiro passo? Falei alguns dos passos. Se preparar. Estudar sobre o lugar, a idioma de lá. O que mais? Ó, tem um bocado ainda. Eu falei no começo. Planejamento. Financeiro. Estudar o idioma. Se preparar. Estudar para você chegar lá e se criar. Coragem. Quando a pessoa quer, existe obstáculos quando a pessoa realmente quer? Existe. Existe. Tem que passar. mas quando a pessoa quer, ele passa. Vou dar um exemplo. Eu acompanhava, não acompanho mais, um canal que chamava Vinha e Finda. Eu acho que o Billy também conhece. Um cara de Brasília que não tinha nem um centavo no bolso. Ele já viajou o mundo inteiro, que o sonho dele era viajar o mundo inteiro. Hã? Ele era tipo um micro-ônibus. Não, ele não, a vanzinha foi depois. Ele começou vendendo o que muita gente vende, aquelas paçoquinhas. Ele disse, eu vou começar a vender. E ele usou o quê? Um impulso de um trauma. Ele perdeu a irmã dele muito nova. E aí ele entrou em depressão, ficou um ano trancado num quarto. Não queria ver nem a claridade do dia. E um dia, quer saber de uma? Vou sair dessa, vou me levantar, vou fazer isso e vou conhecer o mundo. O que ele fez? Planejou. Começou vendendo paçoca a R$1. Depois foi aumentando. O que ele fez? Planejamento. Aprendeu inglês sozinho. Em 2 anos ele aprendeu a falar tudo fluente em inglês. Planejamento. Assistia filme tudo legendado. Os filmes ele assistia 5, 6 vezes o mesmo filme. O que acontecia? Ele aprendia as falas tudo em português, depois ele fazia em dublado. Só em inglês sem a legenda. Ele falou, eu sei o que ele fala nessa parte aqui, então é isso que ele está falando. Em 2 anos ele aprendeu. Foi lá, comprou uma vanzinha fiada, começou. Hoje ele tem casa em Portugal, uma casa muito chique. Então o que acontece? O medo, às vezes, nos bloqueia, coisa que seria um sonho e um grande passo na nossa vida. O meu sonho, eu penso em... Eu tenho essa vontade, não é sonho. Eu penso em mudar daqui, eu ir para algum lugar. Eu penso isso. Não é que seja um sonho, isso não é um sonho. Mas tenho que ter planejamento. Tem que ter cautela, muitas vezes, né? Quem pode dar exemplos? Mais exemplos? Todo mundo querendo que termine a aula logo. Então vamos orar. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus por essa lição, porque já é 10 horas.